professora Rosirene com vocês agora na aula de ciências. Hoje a gente vai fazer o roteiro 1, terceiro bimestre, e nós faremos o livro integrado nas páginas 5 a 12. Vamos iniciar com o tema da unidade 5, que é calor, uma forma de energia, certo? Então, falando sobre calor, a gente pensa logo no Sol. O Sol transmite calor, mas também tem um aquecedor que também transmite calor para a gente. Então, o Sol, ele é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra e é uma fonte de calor natural. Assim como, no caso, o aquecedor é uma fonte de calor artificial, certo? E ele pode esquentar o nosso corpo e também o ambiente. E o que a gente vai ver nesse capítulo, gente? Nós vamos estudar sobre o calor, que é a forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia. Então, vamos iniciar nossos estudos na seção Diga Aí. A seção Diga Aí, ela traz aquele momento em que a gente conversa um pouquinho sobre os nossos conhecimentos prévios, aquele momento em que a gente vai observar as imagens, vai analisar e vai fazer associações com alguns fatos, alguns ocorridos no dia a dia, tá bom? Então, olha só, nessas imagens aí, elas mostram filhotes de diferentes espécies dormindo todos amontoados. Ok? Então, quando eles estão todos amontoados assim, eles acabam transmitindo algum tipo de calor, certo? Além de aconchego, além de proteção, de se sentir acolhido. Então, vamos para a primeira questão aqui. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Justamente para se manter aquecido, né, e aumentar a sensação de aconchego e conforto. Então, eles precisam se amontoar até mesmo para ajudar na sua sobrevivência. Tá bom, gente? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão traz: se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Então, vejam bem. Se eles estão todos amontoados, estão aí bem quentinhos, aquecidos e protegidos, se eles estivessem longe um dos outros, eles estariam com frio, eles estariam desprotegidos, eles estariam com possibilidade de adquirir algum tipo de doença, de morrer, enfim. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão traz: caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequenos, ele pode ser prejudicado? Claro, né, gente? Se alguém separar você da sua mãe, dos seus irmãos, vocês não vão ficar tristes? Não vão ser prejudicados de alguma forma? Então, da mesma forma, os filhotes dos animais, desses animais que nós estamos observando, eles também vão se sentir desprotegidos, eles também dependem, assim como os seres humanos, né, eles também dependem dos cuidados da mãe, eles dependem do leite materno. Além disso, essa transferência de calor que existe, né, entre o corpo da mãe e dos irmãos, ela contribui para a sobrevivência dos filhotes. Então, por isso, eles precisam estar assim, todos alinhadinhos, todos juntos, para poder se sentirem aquecidos, transferir calor um para o outro. Certo? Vamos para a questão 4. Você percebe alguma semelhança entre as situações mostradas na imagem e um abraço entre duas ou mais pessoas? Claro que a gente consegue sentir uma semelhança. Por quê? Porque quando a gente abraça alguém que a gente gosta, né? E a gente sente no abraço o calor da outra pessoa, ou a gente transfere também o nosso calor para outra pessoa. Então, é uma situação semelhante a que esses animaizinhos aí estão sentindo. Essa sensação de aconchego, essa sensação de carinho, né? Essa sensação de conforto. E é isso que a gente transmite também num abraço, ok? Vamos seguir então, porque ainda tem bastante coisa para a gente ver nesse conteúdo e tem muita coisa legal para fazer também. Vamos seguir aqui com o tema calor e os materiais. O que é calor? Para a gente poder seguir nesse tema, a gente precisa saber o que é calor. Então, o calor não é como um objeto, ele não pode ser tocado, ele pode ser apenas sentido. Por quê? Porque ele se trata de uma forma de energia. Então, o corpo humano ele produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes. Então, o que acontece? Quanto mais movimento a gente faz, quanto mais rápido for esse movimento, mais calor a gente vai produzir, tá bom? Então, quando a gente pula
várias vezes, nós vamos sentir o quê? O nosso corpo aquecer, certo? E da mesma forma, acontece quando nós seguramos um cubo de gelo na mão, por exemplo. O que acontece quando nós seguramos um cubo de gelo na mão? Nós perdemos calor, né? Quando perdemos calor, nós sentimos frio. Então, também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos esse gelo ou ficamos sem agasalho em um dia de baixa temperatura, por exemplo. Então, nesses casos, nós sentimos frios porque estamos transferindo calor para os cubos de gelo ou para o ambiente, certo? E dessa forma, nós iremos certamente sentir frio. E tem outra coisa. Nós, ao estudarmos sobre fontes de calor, nós temos várias fontes de calor, como por exemplo a fogueira, como por exemplo um raio, como por exemplo um ferro de passar roupa e sol. E o sol, né? O sol, ele é uma fonte de calor natural, certo? Então, existem vários exemplos de fonte de calor e essas aí são só algumas delas. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor ele é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para um com menor temperatura. Então, ao receber o calor, o corpo esquenta, a sua temperatura aumenta. Então, quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. E o que eu falei que é a transferência espontânea? É aquela transferência que ocorre naturalmente, sem uma ação forçada. Então, ela acontece quando? Acontece no abraço. Um abraço, ele é uma transferência espontânea. No dormir, junto com seus filhotes, né? É uma transferência espontânea também de calor, tá bom? Então, um abraço, ele é uma transferência espontânea de calor e só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Outro exemplo é a chama do fogão. Por exemplo, é uma fonte de calor e assim, quando a gente aquece, né, uma sopa ou feijão, um alimento, o calor ele é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento. E dessa forma o alimento fica quente, certo? Então a temperatura maior, que está lá no fogo mesmo, transfere calor e para a temperatura menor até que consiga transferir e aquecer esse alimento, tá bom? Então recebe calor, corpo esquenta e temperatura aumenta. E tem também a perda de calor, o corpo esfria, a temperatura diminui. Vamos adiante falando sobre a temperatura normal do corpo humano, que é de aproximadamente 36 graus. O nosso corpo ele está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou baixe demais. Então, por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, o que o corpo em si providencia para que essa temperatura baixe? O suor. Nós transpiramos para que a evaporação do suor roube, né, o calor do corpo e diminua a nossa temperatura. Então, esse é uma estratégia que o corpo tem de manter o nosso corpo com uma temperatura menor, ok? Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo da nossa pele e reduzir a transferência de calor para o ambiente. Então, dessa forma, né, quando estamos com frio, o que acontece? O ar fica mais próximo da pele e dessa forma essa transferência de calor reduz essa transferência de calor para o ambiente. Okay? Isso é que provoca os arrepios. O instrumento que mede a temperatura dos corpos e ambientes é o termômetro. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Certo? Então, existem vários tipos de termômetros que são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. Nesse caso, dos bebês aí, do bebê tem um termômetro de mercúrio e esse outro que mede, né, que afere a temperatura do ambiente, ok? Então, vamos brincar de frio ou quente. Os termômetros, eles são instrumentos importantes que registram temperaturas exatas. As sensações que o corpo humano tem de frio e quente podem ser influenciadas por alguns fatores. E quais podem nos confundir? Né? Vamos testar aqui. Vocês vão precisar para isso, eu pedi no roteiro, tá? Vocês vão precisar de 3 copos plásticos, tá bom? Descartáveis, de preferência transparente, que aí visualiza melhor na hora que você estiver fazendo.
Você precisa de água morna, você precisa de água em temperatura ambiente e de água gelada, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vocês podem pausar, se vocês não tiverem separado o material, vocês podem fazer uma pausa no vídeo agora e vocês vão acompanhar em seguida essa atividade do frio ou quente, que é para a gente poder responder a questão seguinte, certo? Então vamos lá para a sessão Vamos Brincar, nós vamos fazer juntos, tá bom? Vocês vão precisar aí, como tá pedindo, foi pedido no roteiro e foi pedido também na aula, vocês vão precisar de 3 copos plásticos, tá bom? 3 copos transparentes. Vocês vão precisar de água morna e vocês vão precisar de água gelada e água em temperatura ambiente, aquela que a gente tira diretamente da torneira, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a água gelada e vamos colocar no recipiente, no copo, água gelada, tá bom? Daí, no segundo copo, você vai colocar água de temperatura ambiente, ou seja, água retirada da torneira, vamos colocar aqui no meio, tá? A água de temperatura ambiente. E nesse terceiro copinho, você vai colocar água morna, tá? Pede ajuda da mãe, pede ajuda do pai para colocar água morna, tá bom? Não pode ser muito quente, só é água morna que é pra gente poder, nem é tão quente nem tão fria, tá bom? Pra gente poder fazer esse experimento, que é da página 7 da seção Vamos Brincar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os nossos dedos dentro do copo com água morna e com água gelada, tá bom? E vamos esperar 1 minutinho para ver o que acontece. Vamos lá? Coloca, deixa aí 1 minutinho, vou marcar. Agora, que já chegou pertinho de 1 minutinho, nós vamos retirar e vamos colocar imediatamente dentro dessa água de temperatura ambiente, tá bom? Os 2 dedos ao mesmo tempo. Então, tirou, colocou aqui dentro. E aí? Qual foi a sensação que você sentiu? É isso que nós vamos registrar e vamos fazer junto na atividade da página 7, quando pergunta qual é a sensação que tem em cada dedo, tá bom? Vamos responder juntos então. Tchau, tchau. Bem, agora que você já fez a sessão Vamos Brincar, nós iremos responder a questão proposta dessa atividade. Então, qual sensação você tem em cada dedo? Quando você colocou o dedinho na água quente, na água morna, na água gelada, na água em temperatura ambiente, quando você fez a mudança, como é que você se sentiu? O que você sentiu? Então, veja bem, foi comentado na atividade que nós realizamos juntos que o dedo que estava na água gelada tem uma sensação, de que a água do terceiro copo, no caso, está quente. E o dedo, quando a gente troca o dedo que estava na água morna e e modifica, dá a sensação de que está fria. Então, o que é importante nesse momento? Que vocês percebam que as sensações de frio e as sensações de quente, elas dependem da temperatura a que o corpo estava acostumado. Então, vai variar com o costume que o corpo tem da temperatura. Vou preencher aqui para você poder colocar no seu livro também. Então, ficou: o dedo que estava na água gelada tem sensação de que a água do terceiro copo está quente e o dedo que está na água morna tem a sensação de que está fria. E falando sobre esse costume, do corpo, dependendo da temperatura que ele está exposto, a gente pode lembrar isso aqui que é muito importante, certo? Que você pode se acostumar com a temperatura, que você vai perceber que as sensações de frio e quente, elas vão depender da temperatura que o corpo está acostumado. Nesse caso aqui, por exemplo, esse rapaz, ele é lutador de MMA, e eles têm uma técnica, para diminuir as dores que do corpo, enfim, ficar imersos em água gelada. Então, veja bem, ele está sorrindo aí, de boa, no gelo. Por quê? Porque o corpo dele já está acostumado com essa temperatura. Podem acreditar que no momento em que ele entrou, ele sentiu frio, o corpo dele
precisou se adaptar para poder ele permanecer, né, como ele está. Então, por isso que é importante você lembrar sobre essas sensações de frio e quente, que elas vão depender da temperatura em que o corpo está acostumado. Depois, com o tempo, ele acaba se acostumando e aí fica sem sentir dores, sem sentir incômodo, porque o corpo já se acostumou a essa baixa temperatura, tá bom? Vamos seguir então na seção lápis na mão. Esse aqui nós vamos realizar juntos, tá bom? Vou lendo, vou conversando com vocês um pouquinho sobre as questões e aí a gente já responde junto, porque ele é bem curtinho, uma página só, então dá pra gente fazer isso e resolver somente nessa aula. Questão 1 pede para que nós analisemos a situação mostrada na imagem ao lado e pergunta assim: qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Na situação de que tem 2 pintinhos ali, né? Tem outros pintinhos ali atrás também, mas mais na frente os 2 pintinhos e tem uma lâmpada ali. Para que é essa lâmpada, gente? Para iluminar o ambiente, para que os pintinhos enxerguem a comida. Ela serve para aquecer os pintinhos ou ela serve para iluminar o ambiente que as pessoas enxerguem os pintinhos? O que vocês acham? Olha só o que a gente viu lá no começo da nossa aula, que aqueles filhotinhos estavam próximos da sua mãe e que eles estavam recebendo o calor da sua mãe. Nesse caso aí, os pintinhos não têm a mãe deles perto, tá bom, gente? Geralmente isso ocorre quando esses pintinhos nasceram de chocadeiras. Então, quando eles nascem de chocadeiras, né, que é uma forma artificial de fazer com que eles nasçam, né, eles são colocados num lugar onde eles recebem uma luz que vem da energia elétrica, né, então o que acontece? Eles conseguem passar por todo o processo que seria de um choco normal, de um choco natural, só que aí quando eles nascem, não tem mãe para aquecer eles, e aí o que é necessário? Uma lâmpada no ambiente em que eles estão, para que esses pintinhos possam ficar aquecidos. Então, essa resposta aqui é a que satisfaz a pergunta sobre a principal função dessa lâmpada nessa situação, tá bom? Então, essa é a principal função, aquecer os pintinhos. Na questão número 2, diz que o pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Então, Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. O que você vai fazer? Você vai fazer um desenho bem bacana que represente como é que as espigas de milho esfriaram. Então, o que você precisa lembrar de fazer? As setas e uma legenda para explicar o seu desenho, tá bom? Então, quando as espigas de milho param de esfriar, o que foi que aconteceu para que elas ficassem frias? O que nós vimos lá no início da aula? Que o nosso corpo, ele transfere calor para o ambiente. Então, o que aconteceu com essa espiga foi justamente isso. Ele transferiu o calor para o ambiente e aí acabou esfriando. Foi isso que aconteceu. Então, eu fiz aqui uma representação só para vocês terem uma ideia de como vocês poderão fazer. Fiz as setinhas aqui que indicam que o calor, né, saiu desse corpo, que é o milho, digamos assim, e foi transferido para o ambiente, tá bom? Então, quando as espigas de milho param de esfriar, quando ela e o ambiente atingem a mesma temperatura, ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão número 3. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação e caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. Então, nesse caso aí, nós temos 3 situações. A situação da letra A diz que o corpo A está com 26 graus e o corpo B 26 graus. Então, isso aqui está igual. Na letra B diz que o corpo A tem 12 graus e o corpo B 14 graus. Qual é o processo? O 14 precisa se igualar ao 12. Então, a gente vai desenhar a seta do corpo B para o corpo A. E no caso da letra C, diz que o corpo A está com 60 graus, ou seja, temperatura mais alta, e o corpo B está com 45 graus, que é uma temperatura mais baixa. Para que os 60 graus se iguale ao corpo B, nós temos que desenhar aqui a setinha, indicando o processo que vai da temperatura maior para a temperatura menor, até se adequar, se igualar ao ambiente. Questão 4.
A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Então, é prática já de todas as mães, né, de muitas pessoas, até as próprias crianças já vêm falar com a gente assim com a mão na testa, dizendo: tia, tô com febre, mãe, tô com febre, né? Já com a mão na testa, que é uma forma de aferir a temperatura popularmente. Só que, da mesma forma que faz a mão na testa, a mão no pescoço, às vezes a mão no braço, né? Para aferir a temperatura, essa temperatura ela não é exata. Então, por isso é importante usar o termômetro. Por quê? Porque o termômetro ele vai dar a temperatura exata, é o termômetro que vai aferir a temperatura exata e não a mão, né? Geralmente, o que a gente pode fazer é comparar o nosso calor com o calor da outra pessoa quando a gente coloca a mão nela. Então, a resposta aí é porque os termômetros indicam a temperatura exata e não sofrem interferências que podem afetar as sensações do corpo. Então, se, por exemplo, eu tiver com a minha mão gelada e alguém disser que está com febre e eu tocar nela, certamente a sensação do calor não vai ser igual. Então, por isso eu preciso sim utilizar o termômetro, tá bom? Só precisa ficar atento com esses termômetros que são a bateria, porque quando a bateria também está fraca, eles interferem também no resultado da temperatura. Então, o ideal é aquele termômetro que está sendo usado para aferir temperatura, né? A gente está em época de pandemia, então eles utilizam aquele termômetro que é a distância, né? Acaba não tendo contato com outras pessoas. E também o termômetro à base de mercúrio, que também acabou caindo em desuso em virtude do risco, né, de quebrar, enfim. Tá bom? Então, tem que verificar de qualquer forma a bateria desses termômetros, estar atento para outras indicações também que o corpo pode apresentar, certo? Vamos então falar agora sobre os efeitos do calor. Os materiais, eles são bem diferentes entre si. E isso acontece por quê? Porque eles são formados por substâncias diferentes. Então, quando as substâncias que compõem os materiais, elas podem ser encontradas em 3 estados. Elas podem ser encontradas tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Então, os sólidos eles apresentam forma e volumes definidos, independente do recipiente onde se encontram. Então, aí tem 2 exemplos no livro de vocês, que é a madeira e os tijolos de argila. Eles são sólidos, por quê? Porque tem forma e volumes bem definidos. Existem outras coisas que também são sólidos e têm volume bem definido. Aí temos só esses 2 exemplos no livro de vocês. Os líquidos eles têm volume definido, mas eles não têm forma definida. Então, se eu pegar um líquido independente de colocar em qualquer recipiente, ele vai se adequar àquele recipiente, certo? Por quê? Porque eles vão aderir o formato do recipiente onde eles se encontram, mas a quantidade deles não vai ser alterada. Então, eu posso ter 1 litro de suco, colocar em recipientes diferentes, sem alterar o volume, eu consigo alterar sem alterar a quantidade, eu consigo alterar o formato, tá bom? O suco ele é líquido e observem, né, que ele se apresenta de forma diferente de acordo com o formato dos copos, como está descrito aí no livro de vocês, tá bom? E os gases, eles não apresentam forma nem volume definido. Eles podem se espalhar por todas as direções. Então, o que a gente faz quando a gente utiliza os gases é comprimir eles dentro de um espaço determinado. Então, exemplo aí, as bolas, elas todas estão cheias de ar. Se forem furadas, o ar vai escapar para o ambiente. Então, ele não tem um lugar específico para se adequar. Nós não vamos conseguir colocar o ar dentro de um copo, o ar dentro de uma vasilha. Então, assim, a gente vai conseguir colocar dentro de uma bola, dentro de uma boia, né? Em alguns objetos como esses que foram citados, certo? Então, nós vamos falar então agora de estados físicos. Os estados físicos, né, no caso dos efeitos do calor, né, eles vão alterar. Por quê? Porque eles podem receber ou perder energia na forma de calor. E eles podem modificar de sólido para líquido, tá? Como, por exemplo, o chocolate derretido, tá bom? Então, olha só, a gente coloca ele em pedacinhos maiores, em estado sólido, coloca no fogo, coloca ele para aquecer no fogo, então ele,
com essa transferência do calor de uma panela quente, ele acaba derretendo, ok? Outro exemplo aqui, olha, o picolé derretido. Vendo o picolé no momento está de forma sólida, depois ele acaba derretendo. Por quê? Porque o calor do ambiente em um dia quente, de verão, em um dia de sol, em um lugar que de repente ele tenha ficado exposto, faz com que ele receba esse calor do ambiente e derreta. Então, o aumento da temperatura vai fazer tanto com que o chocolate e tanto com que o sorvete passem do estado sólido para o estado líquido, certo? Porque eles derretem quando recebem calor. Outro exemplo são esses mesmos citados, transferidos do estado líquido para o estado sólido. Vamos lá. Aqui, ó, tem até uma receitinha que eu coloquei aqui que vocês podem até fazer de marshmallow com banana. E ele vai demonstrar justamente como que fica o chocolate gelado. Então, aí, ó, no estado líquido, melou, depois de ter melado, confeitado, tudinho, foi à geladeira, freezer por 20 minutos, então ele passou do estado líquido, o chocolate, para o estado sólido, tá bom? E o outro exemplo é justamente o picolé gelado. Então tem aí as forminhas, foi colocado, né, a receita dentro das forminhas e foi levado ao freezer, que fez com que esse picolé se tornasse do estado líquido para o estado sólido também, tá bom? Os materiais e as substâncias que compõem ou derretem ou se solidificam a partir de determinadas temperaturas, por exemplo, a água. A água ela começa a derreter em temperatura acima de 0 graus e a se solidificar formando gelo em temperatura abaixo de 0 graus. O ferro, por exemplo, ele se torna líquido somente a partir de 1500 graus, então dependendo da substância, ela pode ter mais facilidade ou menos facilidade de derreter ou de solidificar exposto a determinadas temperaturas, tá bom? Nesse caso aí do que a gente viu do chocolate gelado, do picolé gelado, eles dentro da geladeira eles solidificam porque eles vão perder o calor do ambiente, ok? Você sabia? Então, olha só. Na seção Você Sabia diz que o calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o líquido. Então, ao lavar a louça, né, com água quente, por exemplo, a gordura ela vai derreter, vai se soltar com mais facilidade e aí depois disso um pouco de detergente é suficiente para eliminá-la da louça. Então, essa é uma estratégia que muitas donas de casa utilizam para ajudar na limpeza das suas louças, tá bom? Aqui tem um exemplo do que acontece, olha, no caso da gordura, a aquecida, certo? Aí tem uma manteiga, no momento em que está sendo aquecida, ela vai derreter. E assim vai acontecer também quando for jogado água quente, tá? Nessa mistura de gordura, também vai derreter, tá bom? Os materiais, eles também podem sofrer alterações, sem mudar de estado físico. Por exemplo, aí no livro tem um exemplo de um pote, tá bom? E esse pote, nesse pote de vidro, né, com tampa de metal, as pessoas geralmente costumam aquecer a tampa para que ela se dilate, que facilite assim a abertura, tá bom? Então, com um tamanho maior, a tampa se solta do frasco e é mais fácil de abrir. Esse processo chama-se dilatar-se. Então, pode-se dizer que um material dilata-se ou aumenta de tamanho quando exposta a uma determinada temperatura. Tá bom? Então, o uso de água quente para abrir esse frasco de vidro com tampa de metal, ele deve ser realizado apenas por adultos, tá bom, gente? Isso não é uma experiência, é só um exemplo, uma demonstração. Então, não precisa vocês mexerem com água quente, não precisa fazer nenhum tipo de experiência. Isso aí é só um exemplo para que vocês entendam o processo que ocorre com o material quando ele se dilata exposto a uma temperatura mais alta, ok? Nós temos também um exemplo dessa garrafa. Essa garrafa, né, no caso o líquido, a água, ela pode comportar-se de maneira diferente. Então, ela dilata-se e ocupa mais espaço quando está próximo no ponto de congelamento, que foi o que aconteceu com essa garrafa aí. No caso dessa garrafa, contendo água, né, se ela for esquecida no congelador, a água ela vai congelar e a garrafa vai estourar. Né? Pois a água ela congelada ela ocupa mais espaço do que a água líquida. Então isso aqui dá para vocês fazerem um experimento. Então enche uma garrafinha de água, mesmo que seja de PET, bem cheia,
tampa e coloca no congelador. E daí, se você observar, quando você for retirar que ela estiver bem congelada, ela vai ter forçado aquela estrutura. Por quê? Porque ela ocupa mais espaço do que a água líquida, tá bom? Então, se essa tampa de metal ela for resfriada, vai ser muito mais difícil de abrir o frasco. Por quê? Nós vimos no exemplo anterior que a tampa de metal aquecida, ela dilata-se. Nesse caso, a tampa de metal exposta ao resfriamento, ela vai contrair-se, tá? Diminuindo então o tamanho e ficando mais apertada. Vai ser mais difícil então de abrir. Por isso que a gente não deve guardar potes de vidro, né, com tampas de metal na geladeira, porque isso vai dificultar a abertura desse pote, ok? Então a gente vai para a seção Eu Cientista, hora de experimentar. Isso aqui também foi pedido para vocês no roteiro. Então vocês vão pegar vão precisar, né, de 2 copos de água, água morna, água gelada, uma caixinha de creme de leite e vocês vão usar 2 colherinhas, aquelas colherinhas de chá mesmo, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar a experiência, tá bom? E aí a gente volta, vocês podem pausar o vídeo e aí a gente volta para responder a última questão proposta nessa sessão Eu Cientista, tá bom? Olá! Agora vamos fazer a experiência 2, essa da sessão Eu Cientista, tá bom? Então nós vamos fazer da página 12 para poder responder a questão proposta, certo? Vou fazer junto com vocês, foi solicitado no roteiro e pedi para vocês fazerem uma pausinha no vídeo justamente para pegar o material que a gente vai utilizar. Então vocês vão utilizar 2 copos plásticos, vocês vão precisar de água morna e água gelada, assim como foi na outra experiência. Vocês vão precisar de 2 colherzinhas, assim, ó, pequenininhas mesmo de sobremesa, de cafezinho, dessas pequenininhas. E aí, ó, creme de leite, da preferência de vocês, o que os pais de vocês usam em casa, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, você vai encher os copos com água e você vai colocar na geladeira. O que eu fiz? Eu fiz o contrário, peguei a água bem gelada, até, ó, botei até um gelinho dentro para ficar mais gelada ainda. Daí facilita a nossa experiência. Então coloquei aqui dentro do copo água bem gelada e na outra eu peguei o outro copo e coloquei água morna. Agora peça ajuda de um adulto, tá bom? Para fazer água morna, porque é perigoso mexer com fogo, enfim. E aí um papai ou a mamãe podem ajudar vocês aí, quem estiver em casa auxiliando vocês nas atividades pode ajudar vocês. Então nessa aqui vocês vão colocar água morna, tá bom? Então eu tenho agora 2 copos, um com água gelada, outro com água morna. Qual é o próximo passo? Você vai pegar uma colherzinha, a primeira colher, vai colocar creme de leite, tá bom? Na primeira colherzinha. E aí você vai colocar dentro da água gelada. Água gelada. Então, olha só, quando coloca dentro da água gelada, ele mantém, tá vendo? Ele não dissolve, tá vendo? Ele fica bem consistente, porque essa água é gelada, não tem um creme de leite na mesma temperatura. Esse outro você vai colocar na água morna. Vamos ver qual é o efeito. Olha só, quando coloca na água morna, ele solta, ó. Soltou completamente da colher. E aí, quanto mais mexer, ó, mais ele vai se transformar em pedacinhos ainda menores. Então, essa é a experiência de hoje, tá bom? A de água gelada mantém e a de água morna, ela acaba se desfazendo, tá bom? Então, a gente vai finalizar essa experiência aqui por hoje e aí a gente responde juntos, vamos continuar juntos na aula para responder a questão proposta, tá bom? Até a próxima experiência. Então, gente, o que aconteceu com creme de leite em cada copo? Né? E por que aconteceu isso? Vocês viram lá na experiência que no copo gelado ele se manteve concentrado e num copo de água morna ele foi se dissolvendo, se dissipando. Então, o que acontece? A água morna, o creme de leite, na verdade, ele tem muita gordura e a água morna derrete a gordura. Então, essa é a lógica dessa experiência, tá bom? Então, vou preencher aqui para vocês completarem aí no livro de vocês.
certo? No copo com água gelada, a porção de creme de leite fica inteira, sem se separar. Já no copo com água morna, ela se espalha, dividindo-se em porções menores. E por que isso acontece? Porque o creme de leite apresenta bastante gordura e o calor da água morna faz com que essa gordura se espalhe, certo? Então, essa é a resposta à nossa experiência. Agora, vamos só fazer um lembrete aqui para vocês não esquecerem. Tem atividade no Positivo 1, então realize lá a atividade do Positivo 1, que está na aba Avaliação, com o nome Roteiro 1, terceiro bimestre, tá? Vocês têm um prazo bem bacana para fazerem essa atividade, só não pode esquecer, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo da tia Francisca, da tia Rosirene, da tia Janaína. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.